Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Agora você vai assistir ou escutar o Você Me Representa, o programa que traz o perfil das grandes estrelas da Casa Legislativa aqui de Curitiba na bancada do CMC Podcasts. E hoje na bancada, tenho aqui na minha frente a honra de conversar com a vereadora Georgia Prates, Mandata Preta. Georgia, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do CMC Podcasts. Eu que agradeço o convite também, cumprimento a todos e todas, e dizer que estou muito feliz, né, que é uma grande oportunidade a gente poder falar sobre o trabalho que a gente vem desempenhando. Legal, vereadora, vamos começar sobre a relação Georgia Prates-Curitiba. A senhora nasceu aqui, mora aqui há quanto tempo, né? Como é que começou essa relação da Georgia Prates com a cidade que hoje você representa? Eu infelizmente ou felizmente, não sei, porque também tem toda uma questão de carga histórica, né, mas não nasci em Curitiba. Eu nasci em São Paulo, na periferia de São Paulo, na Zona Leste mais precisamente, né? E me criei ali, enfim. E aí quando minha mãe faleceu, aí que eu vim para Curitiba, vim sozinha, né? Meus irmãos continuaram lá, e aí tem já uns 18 anos que eu tô aqui. E, enfim, e aí vou descobrindo novas oportunidades, novas conquistas, né? Pessoais principalmente, até me entendendo como uma pessoa negra, né? A partir desse espaço que não tinha, né? Essa fácil visualização negra, né? Vamos colocar assim. E aí vou me descobrindo, me entendendo como uma pessoa negra e vou trabalhando isso dentro de mim e me empoderando também para ocupar alguns espaços, né? Então, Curitiba, para mim, é uma cidade que me favoreceu muito internamente e também, né? Na minha carreira, enfim, na vida. Já tinha vindo antes para Curitiba? Por que escolheu Curitiba, Jorge? Já, várias vezes. Na verdade, a minha infância toda, né? Minha família, tem uma parte da família que é daqui, da parte da minha mãe. Então, a infância era essa, né? São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Então, a gente ficava sempre nessa ponte, assim, para visitar nossos familiares. Então, Curitiba também fez parte da minha infância, praticamente, assim, por até a adolescência também. Estive aqui também, tentei fazer faculdade durante a adolescência aqui na UFPR e depois retornei para São Paulo, né? Para continuar a caminhada. E aí, depois que eu vim para cá. Então, assim, Curitiba sempre esteve presente na minha vida, até por questão mesmo da família, né? E minha mãe sempre quis vir para cá, morar para cá e ficar, né, assim, em Curitiba, porque ela considerava Curitiba uma cidade realmente muito favorável no sentido de sustentável, né, de você ter uma vida com qualidade, que São Paulo é tudo muito saturado, né, a periferia também te oferece pouquíssimas oportunidades, então, só que infelizmente ela não teve, né, essa possibilidade de vir, né, porque quando eu vi ela já tinha falecido, mas sempre esteve no contexto da minha vida. Legal, meio que realizando um pouco do sonho dela também, estar aqui em Curitiba, então. Esse é só um trechinho da minha vida, assim, que dá uma dorzinha, porque não deu para realizar junto, né? Mas é isso, estou aqui fazendo o possível. Minha mãe, na adolescência dela, ela também esteve aqui e morou em Curitiba, né? Ela foi criada por familiares também e ela lavou até, durante um bom tempo, muitos anos, na verdade, o Palácio do Iguaçu, nas escadarias ali, trabalhava, né, com um serviço de limpeza ali dentro, então estamos né, fazendo uma outra história dentro da história. Sim, falando em escadaria, a senhora subiu as escadas da Câmara Municipal, assumindo o cargo em que ano mesmo, vereador? Foi agora, em 2023, né? Foi esse ano. Esse ano. A gente está gravando em 2023, vai no ar em 2024 o programa. Já aproveitando para falar, então, da sua eleição, em 2020 você disputou cargo, né, para vereadora, fez 3.582 votos. Exato. Está afiliada ao PT, Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Como é que foi a eleição, Georgia? Né? Ainda mais um período de pandemia, uma eleição bem atípica, né? Foi a primeira, né, assim, né, a gente disputou de maneira coletiva, que era para ser um mandato coletivo, e esse mandato coletivo, assim, tivemos muitas, né, dificuldades enquanto período eleitoral, né? A verba chegou muito tarde, né? A gente não sabia se teria verba ou não, e a gente contou, sim, com o apoio de muitas pessoas que estavam, né, apostando na mudança mesmo da política, né, nesse outro lugar de ter, né, pessoas negras, pessoas, mulheres periféricas, enfim, ocupando esse cenário. Então, tivemos muito apoio, né? Mas também muita dificuldade, até por não entender, primeira vez, né, de eleição e tudo mais. E aí, quando houve, né, a possibilidade de a gente ficar como suplente, a pessoa que estava comigo, né, ela acabou desistindo do projeto, foi fazer o projeto pessoal dela e eu continuei como, né, ali aguardando se houvesse a possibilidade na próxima eleição, e houve, né? E acabou acontecendo. Vereadora, é um pouco interessante essa questão do mandato coletivo, né? A senhora até usa o nome Georgia Prates, Mandata Preta. Como é que surgiu esse nome e essa ideia de mandato coletivo, que é uma coisa até
bem rara no Brasil, não sei até se inédita, a eleição, né, de um mandato coletivo para a vereança. Uhum. Acho que a ideia do coletivo, ela permanece, assim, no mandato, né? Assim, a pessoa que era a Andréa, né, que estava comigo na campanha, como ela queria fazer a eleição estadual sozinha, ela acabou saindo logo após a eleição de vereador, né? Ela saiu, enfim. E aí, quando a gente vai percebendo que talvez também fosse isso, né? Assim, porque o coletivo, nesse sentido, né, de você fazer uma eleição apostando nessa ideia do coletivo, ela também talvez não fosse a melhor ideia, vamos colocar assim. Porque, na verdade, assim, no papel você vai ter sempre um CPF, né? Por mais que você queira compartilhar aquilo. As regras exigem isso, né? As regras eleitorais exigem. Mas você pode pensar que talvez, então, de um coletivo isso se transforme em algo popular, né? E é essa a forma de mandato que eu estou exercendo agora. Então, é um mandato popular onde as pessoas têm, né, assim, a possibilidade de participação, elas vêm, colocam as suas propostas e a gente coloca, né, assim, na mesa e vamos decidir, debater juntos, assinar também os documentos juntos. Então, na prática mesmo, eu acho que isso era melhor até do que pensar no mandato coletivo em que só aquelas pessoas que estão ali poderiam ter, né, participação. E o nome Mandata Preta foi pensado já desde o começo? Já era usado antes? Como é que surge essa... Ele vem muito, assim, de firmar, né, assim, esse espaço da negritude dentro, né, dos espaços políticos e da ausência deles também, né, dessa representatividade. Então, o Mandata Preta, ele vem, né, para continuidade, para firmar mesmo, né, assim, existe, né, pretos e pretas ocupando agora, ainda que, né, no número menor, mas nós estamos ocupando, sim, esses espaços e isso precisa ser dito o tempo todo. Sim, até por causa dessa bandeira, a questão da negritude, né, da defesa, né, da população negra, a senhora tem uma atuação bastante forte com direitos humanos. Sim. Né, direitos humanos e até algumas bandeiras também, né, de fiscalização de obras públicas, né, uma Curitiba mais inclusiva, diversa e antirracista, e também em defesa dos animais. Né, porque às vezes fica um pouco do estigma, né? A mulher vai lutar por direitos da mulher. Né, a mulher negra da mulher negra. Mas também dá para dar contribuições com fiscalização de obras, questão de segurança alimentar e moradia, enfim, outros assuntos também que todo vereador pode, né, colaborar, enfim, para uma cidade né, melhor. Enfim. Na verdade, pode e deve, né? Assim, quando a gente fala sobre a periferia, por exemplo, a gente está falando sobre a ausência de muitas coisas. Né? E é uma questão que eu sempre bato, assim. Quando a gente vem da periferia, tudo falta, né? E aí, quando você olha para as demandas da periferia, todas elas existem, né? E aí a demanda da mulher, da criança, do adolescente, enfim, da LGBT, de negros e negras, é a questão da moradia, é a questão da saúde, educação, está tudo imbricado, né? E aí, quando você fala sobre pautas mais específicas, elas acabam sendo abrangentes. Óbvio que a gente tem aquelas que são mais urgentes, né? Que aí envolvem, sim, a moradia, porque se não tem moradia não tem absolutamente nada, envolve a fome, né? E envolve questões de acesso mesmo, porque é isso que te oferece essa possibilidade de mudança de vida, né? E aí, então, todas as pautas acabam sendo pautas da Mandata. E Mandata justamente por isso, né? Por ser uma mulher preta ocupando esse espaço, né? Tornando no feminino também, né? Falando sobre esse espaço da mulher ocupando. Mas acaba que a gente tem essas pautas todas juntas, né? E aí, às vezes, fica um pouco difícil da gente ter que elencar pautas, porque o que seriam nas pautas? São coisas que a gente precisa trabalhar na sociedade. E tudo a gente precisa melhorar, principalmente quando se refere aí à população mais vulnerabilizada. Vereadora, aproveitando nessa questão da periferia, a senhora também é fotojornalista, né? Sim. Isso lhe ajudou a montar uma ideia da cidade, a entender melhor essas pautas, essas necessidades da periferia de Curitiba? Sim, muito, porque eu consegui transitar durante muitos anos em todos, né, os espaços periféricos, no centro também, porque além de fazer o trabalho de fotojornalismo, eu também trabalho com a cultura, né? Então, você está num lugar em que, de repente, você está numa favela e daqui a pouco você está no centro, o polo, né, das ocupações que a gente não entra nunca, né? Então, eu transitei muito por todos esses espaços, vou vendo todas essas diferenças mesmo que existem na cidade. E que, às vezes, ela é muito gritante, né? E aí, isso, sim, me favoreceu muito nesse sentido de conhecimento, mas também de participação. Né? Hoje eu não me considero, por exemplo, uma vereadora bairrista. Né? Eu tenho toda a zona de Curitiba no entendimento de onde estão, né, as faltas e as necessidades. E também onde sobra, né?
onde está a falta, onde está a sobra. Então, isso tudo é algo que eu consegui sempre transitar, né? Entrar e sair, enfim, e conseguir compreender bem. Então, o fotojornalismo me trouxe isso. E até também essa possibilidade de denúncia, né? E é onde eu começo a pensar que não bastava mais só denunciar onde estavam as questões, né? Mas talvez buscar aí possibilidade de melhorar e sanar, né, as dificuldades existentes e que a população sofre diariamente, né? A gente ressalta aqui sempre aqui no CMC Podcast, a gente tem também essa intenção de ser um pouco de educação cívica, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que é a questão, o papel da vereadora, do vereador é tanto fazer leis como fiscalizar, né? Nesse ano de atuação, Geórgia, né, como é que você vê essa questão entre fiscalização e projetos de lei? Tem algum projeto que você gostaria de destacar? Como é que é a fiscalização, né, como vereadora das ações do Poder Executivo? Nossa, tem várias. Assim, quando eu olho para trás, esses 9 meses aqui, eu fiz muita coisa, assim, né? Para um período, né, consideravelmente pequeno e até também de aprendizado, né? Que veio tudo junto. Então, quando eu olho assim, a gente fez muita coisa, né? Tanto de projetos, né, que a gente protocolou ali para passarem, como também aqueles que a gente colocou pensando nos objetivos que a gente trazia, né? Porque, por exemplo, quando eu falo sobre habitação, a gente tem muita dificuldade de entender os processos da Coab. Muita dificuldade. Então, um dos projetos seria esse, né? A gente colocar ali para a transparência da Coab, né? A gente poder ter todo o conhecimento do que transita, de como transita, de que forma que é, e que ele possa ser transparente para toda a população. Então, esse é um dos pontos assim, que eu acho muito legal de poder contribuir, porque isso sim vai fazer com que a gente consiga pensar para a moradia políticas públicas efetivas, ter a transparência desse processo. Uma outra questão também que eu acho que é importante é que quando a gente fala sobre a negritude em Curitiba, a gente tem todo um projeto de apagamento, né? E acho que a minha estadia aqui na Câmara tem trazido uma outra visibilidade para a população negra, mas também para as demandas, né? E a possibilidade de mudança de algumas coisas. Então, o centro de referência é um também que acaba sendo um fiscalizador, porque ele é gerado pensando nisso, né? Da gente conseguir ter um lugar em que a gente vá ter... as pessoas podem acessar e que a gente vai documentar, né, os racismos, onde estão acontecendo, enfim, também mapear essas pessoas para que elas possam ter o atendimento adequado, né, principalmente psicológico, e a gente possa demandar sobre isso também na cidade, né? Então, assim, isso tudo favorece para que a gente possa criar políticas públicas que sejam realmente solucionáveis, né? E, enfim, então acho que essas questões também fiscalizam, né, o fato dessa ausência das políticas realmente reais e necessárias. E tem várias outras, né? Várias questões em que a gente tem apontado, mas principalmente sobre o racismo, acho que tenho trabalhado muito bem, né? Assim, e também em questões de ruas, né? De fiscalizações de escolas, enfim, que eu tenho feito muito, assim, muito acirradamente, assim. A senhora destacou bastante a questão das demandas que chegam, né, para a senhora, do seu gabinete, enfim. Esse diálogo com a população, óbvio que é fundamental para o papel de quem está na vereança, né? Tá como parlamentar municipal. É um pouco também do objetivo aqui dos nossos podcasts, né? Ter essa aproximação da população com a instituição, com vereadoras e vereadores, porque às vezes no senso comum a política fica um pouco, né, demonizada, criticada, aquela coisa que não serve para nada, né? Só quero lembrar também que esse diálogo a gente tem, além aqui do podcast, temos o nosso site, né, que oferece tanto o serviço de informação ao cidadão em geral, como também a lista dos vereadores da atual legislatura, onde pode, né, clicar no perfil do vereador que tem mais afinidade e entrar em contato com o gabinete, né? Aqui o Carlos está mostrando para a gente aqui na tela, né? Assim, acho que vai estar mais... Tá ali, ó. Tá aqui, aí, ó. Geórgia Prates. Então, tem um pouquinho da sua biografia, né? A sua atuação aqui dentro, comissões que participam, frentes parlamentares, aí vai ter redes sociais, site, e-mail, telefone, enfim, para entrar em contato. Legal. Mas, até aproveitando, Geórgia, né, nesse ano de 2023, né, como é que foi a experiência aqui dentro? Teve coisas que você percebeu que eram, opa, isso aqui é diferente, o que o vereador pode fazer, o que eu quero fazer, mas não consigo fazer aqui como vereador, que às vezes as pessoas confundem muito, né, a Câmara com a Prefeitura, o vereador não faz obras, né, mas é aquele que fiscaliza quem faz, que é o Poder Executivo, a Prefeitura, enfim. Como é que você, né, tem um recadinho assim básico para falar assim de experiência nesse ano aqui dentro para a população? Tem.
É que do lado de fora a gente fica realmente assim na expectativa, né? Que assim, o vereador é quem vai resolver nos bairros a situação. E não é muito assim, e não é a realidade, né? Quando eu entro, eu percebo assim que tudo que, por exemplo, assim, demanda para a periferia e principalmente para o povo preto, demanda de verba, né? São muitos anos de ausência. E aí tudo que você vai pensar em fazer, você esbarra nesse quesito orçamento. E aí você depende, né, da prefeitura para um sim ou para um não, porque, né, é eles que podem dizer. E aí você sente, né, essa dificuldade de você fazer projetos e colocar outros, né, outras propostas que você sabe que trariam soluções, mas que dependem justamente disso. Então, muitas vezes, assim, eu tive que conversar mesmo com o Poder Executivo primeiro, para depois vir como uma sugestão, né, e que perde, né, um pouco da força daquilo que você está fazendo, mas que, por outro lado, também é importante porque é pensar na execução daquilo, né. E aí você acaba também não tendo muito como opinar sobre, né? E aí é um pouco ruim. Mas no sentido de que é isso, assim, às vezes precisa muito que a gente consiga olhar para a Câmara de Vereadores e entender que existe uma base muito forte, né? Que vem do Executivo. E essa base nem sempre está, assim, não vou dizer preparada, porque preparados todos estamos, né? Mas né, não estão se importando muito em ouvir e observar realmente o que precisa a população, sabe? Mas sim o que o prefeito precisa, o que o prefeito demandou, enfim. E às vezes essa falta de questionamento prejudica muito, né? Que você tem um debate super importante para fazer, debates até contra, né? Ideologias que não são só ideologias, são muitas vezes crime, muitas vezes são coisas que afetam muito a vida da população, principalmente LGBTQIA+, porque quando você faz comentários e falas, né, racistas ou lesbofóbicas ou homofóbicas, você acaba, né, prejudicando a vida de alguém lá fora, né, e isso é muito ruim. Então tem coisas nessa casa que funcionam de uma maneira muito atravessada, né, e quando vem coisas de urgência e que você tem que votar sem debate, isso é ruim, porque a gente nunca consegue, de fato, saber até onde isso é bom para a população ou não, né? E aí a gente tem uma casa que tem um número que a maior parte é da base, né? E não criticando os vereadores, mas entendendo que essa política, né, que é feita, né, assim, são pessoas que estão ali super preparadas e tudo mais, mas que acabam, né, demandando e obedecendo, né, e não pensando com autonomia e agindo com autonomia. E essa falta de autonomia, né, leva a uma situação de falta de transparência também e que prejudica quem quer realmente pensar no processo, né, junto com a população, com a participação social e fazer, né, a política de maneira que se realmente favoreça a quem precisa. Nessa linha, né, que a senhora está apontando, então o diálogo tanto com a população é importante, mas também com outros vereadores, né, até conhecida como a Casa do Povo, o local de um espaço democrático de ideias, muitas vezes elas são opostas, né, envolve também ideologia, ideias, visões de cidade diferentes, né, mas aqui dentro a senhora tem uma atuação bastante intensa até para um primeiro ano, né, nas comissões que a senhora participa, as comissões permanentes, né, destacando a Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias, presidindo essa comissão, né, Geórgia, e também na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e TI, e também a Comissão Especial da Visibilidade Negra. Né? Bastante trabalho também, né? É bastante trabalho. Mas também é importante, porque quando eu observo quais seriam, né, as temáticas dentro da casa que eu poderia trazer, elas estão pautadas nessas comissões, né? E não é só por você acompanhar, mas para você também entender como funciona e como que, né, a casa ela gere essas pautas, como que ela demanda isso. Então, para mim foi importante também a título de conhecimento, mas também de poder amanhã, né, trazer essas pautas com mais segurança, né, de uma maneira escrita de que vá ser entendida. Então, para mim foi super importante participar. Mas a Comissão de Direitos Humanos é algo que, assim, para mim é fundamental, porque tudo isso que eu trago como pauta, ela está totalmente ligada aos direitos humanos, né? Ao direito, ao respeito, e acho que todas as pautas da casa deviam passar por lá. Mas não é isso que acontece também. Vereadora, vamos encaminhando para o final. Vou fazer uma última pergunta que eu fiz já para outras colegas suas que sentaram aqui na bancada, no programa do Você Me Representa, que é a questão mulheres na política. Né? E a senhora tem também uma defesa forte nisso, né? Durante um breve período deste mandato, em 2022, tivemos 9 vereadoras na casa aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Foi um recorde na participação feminina, mas ainda muito aquém, visto que temos 38 cadeiras. Sim.
né? Como é que você vê a participação da mulher na política? É isso. Assim, dizer sobre isso também é muito importante, porque a gente vai falar sobre a participação da mulher, mas quem também, né? Assim, eu posso dizer para você assim que dessas mulheres, nós levamos mais de 300 anos para ter a primeira mulher negra aqui ocupando uma cadeira aqui dentro. Então, essa representatividade não precisa ser só feminina, né? Não seria só feminina, mas feminina e plural, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, de 9, uma, né? E a cada quantos anos nós teremos outros. Então, assim, é importantíssimo, sim, porque é isso, você ter uma diversidade. Eu até, por exemplo, eu respeito muito a opinião dos vereadores ali. E toda essa diversidade de ideias, ela vai fazendo com que tudo fique muito mais rico, né? Quando você tem interesse pelo debate. E isso também é importante para que a gente possa enriquecer sempre, né? Assim, óbvio que as mulheres, elas estão sempre mais focadas em pensar, né, de uma forma mais objetiva e, ao mesmo tempo, também extremamente mais humana. Mas não é disso que se trata, mas sim pelo fato de que a representatividade é necessária, né? Mas não só de mulheres, né? Mas de mulheres negras também ocupando esses espaços e é um debate que a gente tem feito muito em vários espaços. Eu faço parte de um grupo chamado Mulheres Negras Decidem e esse grupo a gente tem atuado assim nacionalmente falando sobre isso, né? De ocupações né, das mulheres nos espaços de poder, mas principalmente das mulheres negras que foram as que mais ficaram, né? Apartadas, né? Para poder ocupar, para poder decidir. E são justamente as que estão mais nas periferias, que estão atuando hoje, por exemplo, como líderes comunitárias, que estão fazendo né, por bairros, por vilas, aquilo que, né, muitas vezes um político não consegue fazer. Então, essas mulheres têm sim que ocupar esses espaços para ajudar a decidir, para pensar uma cidade, uma sociedade muito mais abrangente e inclusiva. Vereadora, quero agradecer a sua presença aqui na bancada do CMC Podcasts. Como diz o nome do programa, você me representa. Parabéns por ser uma das representantes do parlamento aqui em Curitiba. Desejo sucesso aí na sua sequência de vida parlamentar, de vida pública, né, que conquista todos os seus objetivos aí. Eu agradeço muito a possibilidade de vir aqui e falar sobre um trabalho tão importante, né, que tem sido feito. E isso, né, da gente pensar cada vez mais numa sociedade inclusiva, né, que respeite os direitos humanos, que coloque aí para as pessoas, né, a tarifa zero, que a gente possa incluir, né, todos os debates e principalmente também falar sobre cultura e acesso para todo mundo, porque isso traz dignidade, né? Então, a gente falar sobre essas pautas é super importante, até porque é um trabalho que a gente vem fazendo exaustivamente para que tudo fique bem, que tudo dê certo. Então, muito obrigado pelo convite. Legal, vereador. Espero vê-la mais vezes aqui na bancada do CMC Podcasts. Quero agradecer também a quem está nos assistindo ou escutando. Faça aquele recado de sempre. Siga a gente no YouTube, né? Ativa o sininho para poder reassistir essa entrevista, assistir as que já foram para o ar, as que ainda irão para o ar. Siga a gente também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, agora X. Só procurar lá, @Câmara de Curitiba. Deixe seu comentário, sugestão, crítica. Estamos abertos aí para vocês. Esse programa é feito, direcionado para a população de Curitiba se aproximar aqui da instituição da Câmara Municipal e também de seus representantes. Um abraço a todos e até a próxima.